Bom, com esse vídeo nós começamos o capítulo 4, que trata da convecção natural. Antes da gente começar, vocês devem estar percebendo que o meu vídeo, né, a minha imagem não está aparecendo na tela, porque eu tive um probleminha com a minha câmera, e enquanto eu não resolver esse problema, eu vou gravar sem o vídeo, tá, pessoal? Sem a minha imagem. Eu acho que não atrapalha, né? É claro que a imagem sempre complementa, mas não prejudica, né? Então, a gente está tratando de convecção natural, que tem como sinônimo convecção livre, e pode ser definida como um modo de transferência de calor por convecção, em que o movimento do fluido, ou seja, o movimento macroscópico do fluido, o escoamento do fluido, ele resulta do próprio processo de transferência de calor, né? Isso vai de encontro às definições que envolviam a convecção forçada, porque na convecção forçada o movimento macroscópico do fluido ele é promovido por um agente externo e, portanto, está desacoplado do processo de transferência de calor, né? É claro que existe uma interdependência entre os dois fenômenos, principalmente no que diz respeito à variação com a temperatura das propriedades físicas, né? Mas essa dependência geralmente é uma dependência fraca, tanto que nós admitimos que as propriedades podem ser calculadas em valores médios de temperatura, por exemplo, né? Então, é uma dependência secundária, digamos assim, na maioria das vezes para a convecção forçada. Na convecção natural, a dependência do campo de velocidades com a temperatura ela é crucial para o processo convectivo, né? E essa dependência ela começa principalmente com relação à dependência da massa específica com relação à temperatura, né? Então, quando um fluido submetido a um gradiente de temperaturas, ou seja, a variação de temperatura no espaço, vai existir um gradiente de massa específica resultante, né? Nós sabemos que para os fluidos, quanto maior a temperatura, menor a densidade, uma vez que o fluido se expande, né? Então, esses gradientes de massa específica, eles podem, na presença de uma força de campo, no nosso caso aqui, a força gravitacional, ela pode gerar, né, pode, então isso está sublinhado ali, gerar uma movimentação macroscópica do fluido, ou seja, um escoamento. Né? Esses gradientes de massa específica decorrentes de variações espaciais de temperatura podem resultar no escoamento do fluido. Né? Eu digo podem aí porque nem toda situação em que existe um gradiente de densidade, de massa específica, ela é instável no que diz respeito à convecção natural, certo? Então a gente vai ver isso daí, né? E o exemplo mais corriqueiro é uma camada de fluido aquecida, né, por baixo, né, numa parte inferior. Se ela é aquecida numa parte inferior, como o fluido mais leve vai tender a subir, isso gera uma condição de instabilidade ao escoamento. Se o fluido é aquecido por cima, né, é uma condição de estabilidade, uma vez que o mais leve já vai estar em cima e não induz a um processo de instabilidade por empuxo, certo? Mas a gente vai ver isso daí até com figuras um pouco mais para frente, tá? Então, aí só para ilustrar, né, a formação de uma pluma térmica de convecção natural ao redor de um indivíduo, né? Então, por meio de técnicas de visualização de escoamentos, é possível levantar essas imagens, né, do processo convectivo, né? Tá? Então, é bem aparente, esse é o processo de convecção natural, ou seja, está se formando uma camada limite de convecção natural ao redor do corpo dessa senhora. Tá? Então, existem alguns mecanismos básicos, né, que valem a pena ser descritos nesse momento, justamente para exemplificar aquele fenômeno de instabilidade a qual eu havia me referido anteriormente. Né? Então, notem que
o processo aqui é um processo cíclico, né? Então, começando com uma diferença de temperatura Ts menos T infinito, onde Ts é a temperatura de alguma superfície aquecida e T infinito é a temperatura do fluido longe dela, né? Vai existir uma variação de massa específica no fluido, né? Um dρ dt menor que zero, uma vez que o fluido se expande, se torna menos denso, e esse gradiente de massa específica com a temperatura, ele vai gerar, né, uma força de corpo, uma força de empuxo, né, que é proporcional a um Δρ, né, ou seja, eu tenho um ρs, que é o ρ do fluido, na temperatura mais alta, adjacente à superfície aquecida, geralmente, né, e ρ infinito é a temperatura, é a massa específica, perdão, a uma temperatura menor, né, tá? O que pode ser o contrário também, né? Eu posso ter o ρs, a temperatura do fluido frio, né? E ρ infinito, a temperatura do fluido quente, se a superfície promotora do processo convectivo estiver resfriada, certo? Se ela for resfriada. Mas, então, né? Essa diferença de Rhoes, né? Ela pode gerar uma instabilidade, né? Ela pode gerar. Eu me pergunto, ela gera uma instabilidade? Se sim, se ela gera uma instabilidade, existe um movimento do fluido, né? Pode haver um movimento do fluido em camada limite, por exemplo, né? Que leva à convecção do calor, né? A convecção de calor na camada limite, que pode influenciar, por sua vez, a diferença de temperatura, certo? Então, o processo ele é cíclico, né? O processo de convecção natural é um processo cíclico que se retroalimenta nessa geração da movimentação macroscópica do fluido, certo? Tá? A convecção natural, ela é muito importante, né? Do ponto de vista, não só do ponto de vista de projeto térmico, né? Mas também com relação aos custos envolvidos nesse processo de transferência de calor. Eu explico, tá? Notadamente, os valores de coeficiente de transferência de calor por convecção natural, eles são mais baixos, né? Porque as velocidades induzidas, né, elas são menores, né? Não tem nenhum agente externo, nenhuma bomba, nenhum ventilador, por exemplo. Então, os valores de H são mais baixos, né? Se eu tenho uma associação de resistências em série, em que uma das resistências é a resistência de convecção natural, então, geralmente, essa resistência ela vai ter um papel muito importante. Em algumas situações, ela pode vir a ser até a resistência térmica dominante, porque o H é o menor H, certo? Então, imagina que a gente tem aqui essas três resistências em série, né? Imagina que 3 aqui pode ser, sei lá, um componente eletrônico, um dispositivo que dissipa calor numa determinada taxa, num determinado fluxo, que não importa, especificado, fixo, né? E eu tenho aqui uma sequência de resistências em série, né? Eu posso ter, por exemplo, R3, uma resistência de condução, R2, uma resistência de condução adjacente ali, e R1, uma resistência de convecção natural, resistência térmica, por exemplo, dissipando para o ar ambiente, né? Então, independente dos valores dessas resistências, como o fluxo é imposto, né, esse fluxo invariavelmente ele vai atravessar todas as resistências, né? Se eu tenho gargalo, digamos aqui, entre T1 e T infinito, né, essa resistência ela vai dominar o processo, né? Porque como ela é baixa, para que eu garanta, e aqui eu estou plotando a temperatura em função de um x arbitrário, né? Como ela é baixa, para que eu garanta que aquele fluxo tem que atravessar todas as resistências, quem vai compensar esse efeito é a diferença de temperatura, ou seja, se T infinito é fixo, a temperatura do ar ao redor daquele dispositivo, a temperatura T1, por sua vez, vai aumentar, né? E vai aumentar para poder compensar o efeito de que a resistência ela é muito alta. Então ela vai elevar, digamos, todo o campo de temperatura naquele dispositivo eletrônico que dissipa potência e é muito sensível à temperatura, geralmente, né, vai elevar toda a temperatura do conjunto, né, tá? E isso é muito ruim, certo? Pode vir a ser muito ruim, tá? Então esse é um ponto. Então a resistência da convecção natural, por ser baixa, ela pode ser a dominante. Então
há que se conhecer com precisão, né, com exatidão, os métodos de cálculo do coeficiente de transferência de calor nesse modo, né, de convecção. Tá? Por outro lado, ela sempre deve ser avaliada, digo a convecção natural, como uma opção para transferência de calor, certo? Por quê? Né? Digo isso no projeto térmico de algum dispositivo. Porque, por definição, não há custo de bombeamento do fluido, né, nesse caso. Né? Então, a convecção natural, ela pode ser, né, eu coloquei aqui sempre, mas ela pode ser sempre uma alternativa, né, e invariavelmente uma alternativa barata de transferência de calor. Né? Então, um exemplo típico aí é o condensador arame tubo, né, que nós temos na parte externa, geralmente de refrigeradores domésticos. Né? Então, aquele condensador, aquela grade, né, aquela serpentina, ela é um trocador de calor, o condensador, que opera por uma combinação de convecção natural e radiação pelo lado externo, certo? Então, em sistemas menores, né, refrigeradores pequenos, por exemplo, o sistema ele dá conta de rejeitar calor com um condensador do tipo arame-tubo de convecção natural. Agora, à medida que o tamanho do sistema aumenta, né, e nós temos, por exemplo, refrigeradores de maior capacidade, né, aí o tamanho desses, o volume desses trocadores de calor por convecção natural já se tornaria proibitivo. Né? Então, se parte para uma solução que combina a convecção forçada com a radiação. Tá? Então, só um esclarecimento de por que sempre deve ser analisada a convecção natural como uma opção. Tá? E aí, como nós já comentamos, né, e essa é uma figura do nosso livro, do Encropeira, é mostrada aquela condição de estabilidade, porque não basta existir um gradiente de temperaturas, esse gradiente de temperatura gerar um gradiente de massa específica. O gradiente de massa específica gerado, ele tem que ser instável, certo? Para que exista convecção natural. E o que significa ser instável? Ser instável, né, nessa camada de fluido aqui, onde há aquecimento, nesse conjunto da esquerda aqui, onde há aquecimento na placa superior, né, resfriamento, desculpa, onde é resfriamento na placa superior e aquecimento na placa inferior, nós temos aqui o fluido quente querendo subir, né, e o fluido frio que se contrai querendo descer aqui. Né, tá? Então isso causa uma circulação do fluido. Né, tá? Ao passo que aqui, nessa condição estável, o fluido quente está em cima, né, nessa adjacente à superfície T1, e o fluido frio está aqui embaixo, adjacente à superfície T2. Né? Então, essa condição, né, de dρ dx maior que zero e dt dx menor que zero, né, onde x aponta para baixo aqui alinhado com o vetor aceleração gravitacional, ela gera uma condição estável para movimentação macroscópica do fluido, ou seja, não vai haver movimentação macroscópica do fluido, e nesse caso aqui, a transferência de calor vai ser puramente por condução da placa de cima para a placa de baixo, atravessando o fluido. Tá? Não tem nenhuma circulação do fluido para auxiliar nesse transporte de calor entre as duas superfícies. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho dt dx maior que zero, dρ dx menor que zero. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta aqui para baixo, né, a massa específica diminui, certo? E isso gera uma instabilidade. Tá? É o que está escrito aqui nessas duas caixinhas aqui. Tá? Então, estamos chegando nos 15 minutos, eu vou parar esse clipe para poder disparar outra gravação aqui.